Algo que as Escrituras enfatizam a respeito da vida cristã é que ela deve se caracterizar por um modo de pensar totalmente novo, que precisa substituir o velho modo de pensar da nossa vida sem Cristo, do nosso comportamento da vida antes de Cristo se tornar o Senhor da nossa vida. Nós somos encorajados, somos exortados a nos desfazer do velho modo de pensar, porque os nossos pensamentos não apenas determinam a nossa conduta, nosso comportamento, os nossos hábitos, eles precisam ser compatíveis com os preceitos e valores que caracterizam a vida de alguém que se considera seguidor de Jesus, discípulo de Jesus. Por exemplo, na sua carta aos cristãos que viviam em Éfeso, o apóstolo Paulo fez a seguinte exortação: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se da velha vida, isto é, abandonar o velho modo de viver, modo de pensar, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se da nova vida, do novo modo de viver, da nova maneira de pensar. Eles foram ensinados que deveriam renovar o modo de pensar para que a conduta de vida deles viesse a refletir as características do caráter de Deus. E observe que Paulo ressalta que esta é uma responsabilidade pessoal, é individual. Eu e você precisamos tomar a decisão de substituir, de renovar o nosso velho modo natural de pensar. O princípio sendo apresentado por Paulo é que a pessoa que já teve a experiência da conversão, que já teve a experiência extraordinária de nascer em Cristo, nascer espiritualmente falando, a vida pensante dessa pessoa precisa ser redirecionada, reorientada. Aliás, essa é a ideia da conversão, né? É necessário que haja uma mudança progressiva, né, da nossa mentalidade, do nosso modo de pensar a respeito da realidade da vida ao nosso redor. E ao falar de mudança, há certas coisas que nós devemos ter em mente. Primeiramente, que mudança é algo que requer uma tomada de posição, uma decisão. Ela exige que façamos uma escolha. No caso da vida cristã, a velha vida, aquele modo de viver antigo que desconhecia ou não dava importância ao amor de Deus, precisa ser substituído por meio de uma nova maneira de pensar, por meio de novos pensamentos, por assim dizer. Mudança não acontece por acaso. Essa declaração de Paulo deixa óbvio que, para que uma mudança realmente aconteça na nossa vida, nós precisamos tomar a decisão de mudar. Mudanças não acontecem por acaso ou acidentalmente. Elas requerem que escolhas a respeito delas sejam feitas. Ficarmos apenas sonhando com as mudanças não é suficiente. Ficarmos apenas desejando que mudanças aconteçam também não é suficiente. Nós precisamos tomar a decisão de mudar. Do contrário, nada vai acontecer, nada vai mudar. Mudança requer intencionalidade. Se eu quiser que a minha condição física, por exemplo, esteja mais saudável daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, é necessário que a partir de hoje eu tome a decisão de me alimentar melhor, de me exercitar apropriadamente, porque isso é o tipo da coisa que não acontece acidentalmente. Se eu não tomar a decisão de me comportar saudavelmente, é óbvio que isso não irá acontecer, porque mudanças requerem uma decisão. Elas não acontecem por acaso, acidentalmente. É necessário que haja intencionalidade da nossa parte. Portanto, o ensino bíblico é bem claro. Abandonem, substituam, deixem para trás o velho modo de pensar, renovem seu modo de pensar e revistam-se da nova vida em Cristo, adotando valores e preceitos que fazem com que o caráter de Deus se torne uma realidade nas nossas vidas.
Este é o nosso chamado bíblico. Este é o conceito de santidade que as Escrituras Sagradas nos apresentam. De acordo com o dicionário da língua portuguesa, o termo santidade é definido como sendo qualidade de santo, de quem pode ser considerado puro, sem pecado. Mas certamente esse não é o significado a que a palavra de Deus se refere quando ela nos exorta, quando ela nos encoraja a vivermos uma vida santa. Observe por alguns exemplos das Escrituras, como Romanos capítulo 6, verso 22. Agora vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, fazendo aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. O apóstolo Paulo, então, usou santidade para se referir a uma vida submissa, a uma vida consagrada a Deus. No capítulo 12 também de Romanos, portanto, irmãos, suplico que se ofereçam inteiramente a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Esta é a verdadeira forma de prestar adoração. Aqui ele se refere à santidade como sendo um coração disponível, íntegro, conforme aquela oração do rei Davi. Cria em mim um coração puro, santo, ó Deus, e renova dentro em mim um espírito de retidão. O apóstolo Pedro também falou sobre santidade. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, a santidade bíblica é fruto da sabedoria soberana de Deus em escolher um povo para proclamar a sua glória ao mundo. Portanto, quando a Escritura trata da santificação da nossa vida, ela não se refere a um tipo de perfeição moral. Não é algo que podemos atingir por nossos próprios esforços ou méritos. Não é algo possível apenas para algumas pessoas extraordinárias. Mas é sim a expressão mais evidente de que, única e exclusivamente por sua graça, Deus fez brotar em nós uma vida nova, nos deu um coração novo, nos tornando parte de um propósito eterno. Uma linguagem figurada que o apóstolo Paulo usou para se referir a essa novidade de vida é que, ao recebermos a dádiva da salvação, Deus nos colocou em Cristo. Observe Efésios. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Em Romanos capítulo 8, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Estarmos conscientes desse significado bíblico de santificação é essencial para o desenvolvimento sadio da vida cristã. É essencial para que aconteçam mudanças no nosso comportamento, que são evidências visíveis e expressões da legitimidade dessa nova vida que foi gerada em nós através do Espírito Santo de Deus. Então, com essa introdução, no restante do nosso tempo, eu quero focalizar a nossa atenção numa declaração, ou numa das declarações que o apóstolo Paulo faz para os cristãos da cidade de Corinto, em que ele menciona aquele que talvez seja o maior obstáculo para o andamento da santificação do povo de Deus. Algumas pessoas na igreja de Corinto estavam se opondo aos ensinos de Paulo, ao seu modo de pensar. E por causa disso, então, Paulo faz a seguinte declaração: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos toda opinião arrogante que impede as pessoas de conhecerem a Deus. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Este é o trecho do Novo Testamento que nos apresenta uma síntese a respeito do que podemos chamar de nossa vida pensante, e que, de acordo com o apóstolo Paulo, é onde acontece a dinâmica da nossa vida cristã, isto é, na nossa vida mental, nos pensamentos que permeiam a nossa mente.
E entre outras coisas, isso significa que ter um relacionamento mais significativo com Deus, desfrutar de uma atitude mais consistente de alegria e contentamento, obter vitória sobre hábitos e costumes que são contrários à ética cristã, é algo que depende da nossa decisão de mudar o velho modo de pensar da nossa natureza humana, pelo novo modo de pensar da natureza espiritual que Deus fez brotar em nós. E assim passarmos a pensar de uma maneira diferente a respeito das circunstâncias da nossa vida. Aliás, eu penso que, sem medo de estar exagerando, que a maioria das nossas dificuldades, dos nossos problemas, quem sabe uns 80% delas, tem a ver com a nossa maneira de interpretar a realidade da nossa vida e não com o nosso corpo físico propriamente dito. Modo de pensar sobre finanças, sobre como fazer uso dos nossos bens materiais, modo de pensar sobre a vida, nossa vida familiar, nossa vida profissional, nosso modo de pensar sobre as desavenças familiares, políticas, modo de pensar sobre como reagir diante de uma ofensa recebida. Em geral, os maiores problemas e dificuldades da vida estão diretamente relacionados ao nosso modo de pensar a respeito da situação que estamos enfrentando. Então, ansiedade, medo, ressentimento, angústia, desejo de vingança, rebeldia, depressão, solidão e assim por diante. É por isso que enquanto não houver uma mudança no modo de pensar, não acontecerá mudança de atitude e de comportamento. Nada irá mudar uma situação enquanto a nossa maneira de pensar sobre ela não mudar. Se não me engano, foi Albert Einstein quem definiu insanidade. Insanidade é praticar uma mesma ação, vez após vez, esperando obter resultados diferentes. É um exercício de insensatez. Mas alguém pode dizer, se mudança de modo de pensar é a solução, por que tem tanta gente que não muda? É porque, de um modo geral, mudar uma maneira de pensar que tem sido praticada e cultivada há muito tempo é uma coisa difícil, mesmo quando é algo simples. Por exemplo, reduzir a quantidade de refrigerante na nossa dieta alimentar, parar de colocar tanto açúcar no cafezinho por ser prejudicial à nossa vida, à nossa saúde. Enquanto eu não tomar a decisão de parar com isso, mudança nenhuma irá acontecer, não é mesmo? Mas então, voltando ao nosso texto bíblico, no verso 3, Paulo afirma: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Paulo estava direcionando a atenção dos seus leitores para a realidade da dimensão invisível, imaterial da nossa vida. Isto é, não somos apenas seres que possuem um corpo físico. Apesar de possuirmos um corpo visível, de carne e sangue, o nosso ser interior, invisível, é quem nós primariamente somos e que irá durar eternamente. Por isso ele diz, não lutamos conforme padrões humanos. Não é por mera coincidência que a grande maioria dos nossos problemas e dificuldades estão diretamente relacionados ao nosso ser interior, à nossa vida invisível, a nossa vida pensante. A grande maioria das pessoas do nosso bairro, da nossa cidade ou do nosso país não está sofrendo por causa de problemas físicos, como o câncer, Alzheimer, por causa do vírus, da pandemia ou qualquer outra doença física, não é mesmo? Aliás, seria muito bom se os nossos problemas fossem somente relacionados ao nosso corpo físico, porque seriam bem mais fáceis de serem tratados e curados. Portanto, ao dizer que não lutamos conforme os padrões humanos, Paulo estava ressaltando o fato de que a luta real da nossa vida é uma luta mental. É uma batalha que acontece na dimensão dos nossos pensamentos. E aqui a gente poderia alistar diversos tipos de lutas e batalhas mentais. Batalha de comportamento, ou comportamentais, né? Isto é, tipos de conduta
que são expressões de um modo de pensar. Por exemplo, quando uma pessoa fica irritada e começa a jogar as coisas no chão, bater portas e gavetas, ou até mesmo partir para agressão física, etc. Isso tem aparência de ser um problema físico, mas não é. Claramente é uma expressão do seu modo de pensar a respeito daquela situação. Batalha relacional. Quando há conflito de personalidade, pessoas não conseguem trabalhar num mesmo ambiente. Quando marido e esposa não suportam o modo de ser um do outro. Quando o marido pensa que a esposa deveria ser perfeita, mas ela não é. Batalha na área financeira. Nós temos a tendência de pensar que a aquisição de bens materiais é o segredo da felicidade. E por isso tem muita gente que vive estourando o limite do cartão de crédito ou da conta bancária. E aí, quando cai a ficha, num momento de lucidez, a gente diz, para que eu fui fazer essa dívida? E a resposta é simples. Porque a nossa lógica de raciocínio, o nosso modo de pensar, estava enganado. Batalha ideológica. Todos nós temos ideias pré-estabelecidas que servem como filtros ou lentes através dos quais nós interpretamos a realidade da vida. Cada um de nós possui um conjunto de ideias que definem o nosso posicionamento diante das múltiplas questões sociais da vida, tais como partidarismo político, ser contra ou a favor do aborto, ser pro-life ou pro-choice, evolucionismo, criacionismo, ateísmo e uma porção de outros ismos. Além disso, existem as diferenças culturais e regionais. Um é do norte e outro é do sul. Um gosta de calor e praia, outro gosta de frio e neve. Um gosta da cidade, outro prefere o campo, etc. São todos pontos de vista e maneiras diferentes de pensar que exercem uma enorme influência no modo como cada um de nós interpreta a realidade ao nosso redor. Podemos pensar na batalha moral. Será que existe certo ou errado? Será que existem coisas que acontecem automaticamente quando fazemos o que é certo? E coisas que acontecem automaticamente quando fazemos o que é errado? Será que o pecado pode ser resistido ou ele é inevitável? Será que realmente existe um Deus que pode nos perdoar e nos ajudar a vencer as nossas fraquezas e falhas de pensamento, as nossas escolhas precipitadas, escolhas erradas? Paulo tinha razão ao dizer que a nossa luta de verdade não é física, não tem a ver com o local onde nós moramos, com o tipo de profissão ou com quanto nós ganhamos. Nossa luta é com a nossa vida pensante. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Há muita gente no nosso meio evangélico, lutando a batalha errada, eu creio. A maioria das batalhas da vida cristã, elas acontecem primordialmente na nossa mente. Todas elas. A próxima informação de grande relevância para a nossa vida cristã, que Paulo nos dá neste trecho, é que as armas a serem usadas em nossas lutas de pensamento, sim, armas, nós precisamos de armas mentais, armas que servem para nos dar vitórias sobre o nosso velho modo de pensar. Elas já estão disponíveis para nós, versículo 4. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Mas, de certa forma, este verso é meio frustrante para mim, porque apesar de nos informar que as armas poderosas de Deus estão disponíveis, Paulo não fala para a gente quais são essas armas. Eu queria saber quais são. Você não gostaria de saber? Mas eu imagino que Paulo fez isso de propósito, porque ele queria que seus leitores, incluindo nós hoje, permanecessem com a atenção focalizada na capacidade, na eficiência das armas que Deus providencia para os seus filhos, em oposição às armas humanas. Paulo menciona essas armas em outra ocasião, na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, quando lá ele fala sobre a armadura do cristão,
que nós não vamos considerar hoje. Mas eu quero apenas mencionar a única arma de ataque que faz parte da armadura que Paulo chama de espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com isso, nós somos relembrados da prioridade que a nossa familiaridade e conhecimento das Escrituras precisam ter na nossa vida. Porque são elas que nos ensinam os pensamentos de Deus com os quais devemos renovar a nossa mente, renovar os nossos pensamentos. E nós cometemos um grande erro quando pensamos que passar alguns minutos lendo as Escrituras é apenas um momento passado com Deus. Não. Ler e meditar nas Escrituras é a maneira primária com que Deus tem a oportunidade de renovar a nossa vida pensante, de nos dar novos pensamentos. É também na carta aos Efésios, um pouco antes de falar sobre a armadura do cristão, que Paulo ele afirma que é mediante a palavra de Deus que a igreja do Senhor Jesus está sendo santificada e purificada. Mas, voltando ao trecho lá da carta aos Coríntios, Paulo não nos informa a respeito de quais são as armas que Deus nos concede, mas ele descreve o que elas são, poderosas. O termo poderosas é a tradução da palavra grega dunata, que é uma declinação de dunamis, de onde vem a nossa palavra dinamite. Portanto, Paulo está dizendo que as armas de combate que Deus nos concede para as nossas batalhas pensantes possuem poder de destruição. E elas são de procedência divina, são poderosas, de Deus. São dinamites divinas. Deus é a fonte das nossas armas. E por isso elas são poderosas. E no final do verso 4, Paulo adiciona que as armas, elas destroem fortalezas. No contexto que Paulo está falando aqui, fica óbvio que fortaleza é um modo figurado de expressar o poder de influência que um modo de pensar ou lógica de raciocínio é capaz de exercer sobre a nossa vida, que ele se recusa a se harmonizar e a se submeter aos ensinos e valores morais, éticos da palavra de Deus. No verso 5 está escrito: destruímos toda opinião ou todo raciocínio arrogante que impede as pessoas de conhecerem a Deus. Ou seja, as batalhas pensantes da vida cristã não podem ser vencidas pela nossa própria sabedoria, porque elas fazem sentido para nós. São frutos do nosso modo natural de pensar, né? Portanto, precisamos usar armas sobrenaturais, divinas, que são capazes de destruir convicções, preconceitos, racismo, filosofias, ideologias, a lógica humanista de raciocínio que, por natureza, exerce domínio sobre os nossos pensamentos, servindo como obstáculo, nos impedindo de reconhecer e de cumprir a vontade de Deus. Portanto, fortaleza aqui é uma figura de linguagem que denota profunda ignorância, menosprezo, cegueira espiritual. Se refere a um bloqueio de raciocínio que, a não ser que seja demolido, impede a nossa possibilidade, ou a possibilidade de que mudanças venham a acontecer na nossa conduta de vida. Em outras palavras, não há esperança de que haja qualquer mudança em nossas atitudes e no nosso comportamento. Não há esperança de que haja qualquer mudança no nosso relacionamento conjugal. Não há esperança que haja qualquer mudança significativa no modo como nós encaramos as circunstâncias adversas e de sofrimento da nossa vida, enquanto não acontecerem mudanças no nosso raciocínio humanista. Paulo usou o termo fortaleza porque é algo a que estamos escravizados, que nos deixa aprisionados, atolados. Todos nós somos capazes de pensar em razões que sirvam para justificar as nossas decisões e escolhas, por mais estúpidas e idiotas que elas possam ser, não é mesmo? E essa fortaleza mortal só pode ser destruída pelas armas de combate da palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo termina o verso 5 dizendo: e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo.
Nossas ideias, atitudes, convicções, filosofias, ideologias precisam ser filtradas, precisam estar em harmonia com o modo de pensar de Deus, com os preceitos e valores das Escrituras. E aquilo que não passa pelo filtro do modo de pensar de Deus, que não é bíblico, que não se harmoniza com os preceitos da palavra de Deus, precisa ser rejeitado. Precisa ser removido da nossa mente. Precisa ser levado cativo para Deus. A minha oração é que este trecho das Escrituras nos ajude a enxergar a necessidade de estarmos regularmente permeando a nossa mente com os pensamentos de Deus, para que, firmados neles, nós possamos estar identificando e vencendo as fortalezas que, por natureza, fazem parte do nosso velho modo de pensar, para que o novo modo de pensar esteja cada vez mais se tornando semelhante ao modo de pensar de Deus. E assim mudanças possam estar acontecendo na nossa experiência de vida cristã. Mudanças que glorificam a Deus. Eu encorajo você a passar alguns momentos agora em atitude de oração, falando com Deus sobre isso. Boa noite para você que ficou até o final, não se levantou quando o Dimas falou para a gente pensar um pouco e orarmos. Queria orar com você e agradecer a Deus porque nós estivemos juntos até aqui e que a gente possa experimentar essas mudanças necessárias na nossa vida. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra maravilhosa que o Senhor nos deu para mostrar para a gente qual é a melhor maneira de se caminhar nessa vida, especialmente contigo, ó Deus. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, pelo teu Espírito também, o Espírito Santo, que é o nosso Deus poderoso também, Senhor, que nos convence, que nos anima, nos encoraja, Senhor. Então, Senhor, que possamos experimentar da tua palavra para entendermos aquilo que devemos fazer. E pelo teu Espírito, ó Deus, com todo o poder que ele pode nos ajudar, ó Deus, venha nos fazer essa transformação na nossa vida. Queremos, ó Deus, não só ficarmos esperando, mas decidindo e tomando uma decisão firme, determinada, Senhor, em buscarmos essas mudanças, ó Pai. Não queremos só algo de conhecimento, só emocional, mas de vontade, Senhor, para tomarmos o caminho certo nessa vida, ó Pai. Te agradeço pelos teus princípios que nós temos lido na tua palavra. Então, ó Deus, por favor, nos ajude a desfrutarmos deles, ó Deus. É o que te peço, ó Deus, para cada um de nós. O Senhor sabe da nossa dificuldade, ó Deus. O Senhor sabe aquilo que nós temos, ó Deus, de impedimento. Então, sabemos também que pelo teu poder, pelo poder do teu Espírito, nós podemos vencer, ó Deus, aquilo que tem se tornado um impedimento no nosso crescimento, no desfrutar dessa vida nova que o Senhor nos dá, ó Pai. Dessa vida transbordante que o Senhor tem prometido a cada um de nós, que tem suas vidas nas tuas mãos, ó Pai. Nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus, por aquilo que ouvimos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.